aqui. A palavra de Deus, ela diz assim: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Essas palavras são palavras do próprio Jesus. Amém? Não somente as palavras de Jesus, mas essa palavra aqui são as últimas palavras de Jesus. E não somente as últimas palavras de Jesus, mas os últimos pedidos de Jesus estão contidos nessa palavra. Nesses versículos estão contidos os últimos pedidos. Os últimos pedidos de alguém que sabia que ia morrer. Os últimos pedidos de alguém que dedicou toda a sua vida em um ministério. Então você pensa comigo, você que é pai, você que é mãe, e até você que é filho, que tem os seus bonecos, e aí você pensa com seus bonecos, né? Mas você que é pai, você que é mãe, pensa comigo, que de repente você fica sabendo que lhe faltam poucos dias de vida. E aí você se pega pensando nisso e você faz assim: eu tenho pouquíssimo tempo para organizar a minha casa e organizar as coisas da minha casa. Não é verdade? Quem não pensaria dessa forma? E quando Jesus viu isso, Jesus começou a orar pelos discípulos, porque Jesus viu que não adiantava ele fazer somente na força humana, e ele precisava orar. E isso não era somente uma ação de Jesus, mas era um ensinamento. Porque aqueles discípulos que olharam para Jesus e viram: poxa, o mestre, nos últimos dias dele, aqui na terra, podia falar e fazer o que ele quisesse, mas ele disse assim: eu vou clamar ao Pai. Ele estava ensinando, dizendo: quando você estiver em aperto, quando as coisas estiverem difíceis, quando você não conseguir fazer, levanta a tua voz e clama ao Pai. Ele não precisou ensinar com palavras, porque as palavras elas convencem, mas o exemplo, ele arrasta, ele muda a perspectiva de outras pessoas. Amém? Então Jesus, ele disse assim, no 14: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Sabe, queridos, existe uma meia verdade que se é pregada muitas vezes em muitos lugares, e não por intenção de falar metade da verdade, mas por intenção, por pouca interpretação daquilo que ali está escrito. Se você observar a palavra, obrigado, meu irmão, Deus abençoe. A palavra de Deus, ela está dizendo o seguinte: Jesus disse, eu dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são desse mundo, assim como eu também não sou. Não foi isso que Jesus disse? Então, a gente pode subentender que ser diferente do mundo é ser de Jesus. Não é isso? Mas isso não é verdade completa. A gente não é de Jesus quando a gente é diferente do mundo. A gente é de Jesus quando a gente é igual a Jesus. Amém? Deu para entender? Então, só ser diferente do mundo não faz nada com a gente. Por quê? Por exemplo, o mundo, ele segue vários padrões de moda. Anos 70, 80, 90, vieram os hippies, vieram a galera do rock. E aí, essa galera não era diferente do mundo? Vocês concordam comigo? Os caras lá, roqueiro, tal, roupa rasgada. Eu lembro, na década de 90, eu já tinha meus, acho que 10, 11 anos, 95, 96 por aí. 96 eu tinha 10 anos. Então, eu lembro nessa época que tinha uns caras que moravam lá perto da minha casa, e morava perto da sua casa também, que eles se vestiam todos de preto e eram os góticos. Não sei se você lembra, que você era muito pequeno também, né? Não, você não tinha nem nascido nessa época. Tinha não, né? Pronto. Então, esses caras eram góticos e eles dormiam em caixões de cabeça para baixo. Esses caras eram igual ao mundo? Fala para mim. Não é, né? Mas significa que porque ele é diferente do mundo, ele é de Jesus? Não é. Pelo contrário. O cara dormindo em caixão está mais por
pro capeta mesmo, né? Quem é que... Eu não tenho medo hoje disso, mas a gente, imaginando isso, muita gente teria medo até de chegar perto de um caixão. Não é verdade? Então, tenha isso em mente. Ser diferente do mundo não é ser cristão. Ser cristão é ser igual a Jesus. Porque, eu sou diferente do mundo. Tanta gente é diferente do mundo. Tem pessoas que gostam de ficar em cabanas. Lá, as pessoas dessas são diferentes. Mas elas não significam que elas são de Jesus. Mas aí existe uma característica, que uma das características, já a gente vai terminar para pegar a última, mas uma das características daqueles que são de Jesus, é que o mundo os odeia. Não sei se você está vendo isso, mas é simples. Basta você viver padrões cristãos, como são hoje o que temos lutado para viver, que as pessoas que são mundanas começam a lhe odiar. Por exemplo, podia até ser que alguém de um partido que pega o outro lado aqui, ele pensasse que a família era uma coisa boa, mas quando você fala Deus, pátria, família, o cara já odeia o seu discurso, só porque você está falando Deus, pátria, família, de acordo com os padrões judaico-cristãos. Então, só o fato de você pregar a verdade, isso te leva a ser odiado pelo mundo. Estão me entendendo? Então, versículo 15, Jesus já fala assim, não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Aí ele repete, eles não são do mundo, como eu também não sou. E aí ele começa um processo, para que o Senhor trabalhe na vida dos discípulos, mas para que os discípulos que estão com ele também ouvindo, aprendam como é que acontece esse processo. Ele fala, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele fala isso no versículo 17. Aí ele fala, assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei. Certo? Vamos mais um pouquinho para frente. Aí, isso aí, se parasse aí, a gente podia acreditar assim, mas isso era somente para os discípulos de Jesus. Somente para aqueles que posteriormente tornariam-se apóstolos, mas não é. Se a gente olha o versículo 19, ele fala assim, em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Aí ele fala, minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Amém? Então, esse padrão de não ser desse mundo, ele é exclusivo, sim, mas ele também é extensivo. De que forma ele se estende? Se a gente volta no 19, a gente vai entender como estender o padrão de não ser desse mundo, não só para a nossa vida, mas para as pessoas que estão ao nosso redor. É muito simples, olha o que Jesus fala no versículo 19, em favor deles eu me... Ou seja, quando você, quando nós nos santificamos, nós estamos estendendo o padrão de Jesus. Está entendendo? Por isso que quando nós oramos e falamos sobre o Pai Nosso, a gente fala assim, santificado seja o vosso nome. Aí você pode se perguntar, beleza, santificado seja o vosso nome. Então, como é que eu torno santo aquilo que já é santo? Como seria? Me santificando. É simples. Aconteceu um episódio essa semana. Eu estava junto com alguns professores de música e eu ia saindo e eu ia pregar num evento, pedi autorização para o pastor Manassés, o pastor de lá ligou para ele, conversou com ele, estava tudo certo. E aí quando eu ia saindo do evento, eu estava com a roupa de crente, né? Vamos dizer assim, porque tinha Jesus escrito na minha camisa. Aí quando eu fui saindo, tinha 3 professores perto de mim, eles disseram assim, você vai para onde? Aí eu falei, vou para a igreja. Aí um que era desviado olhou assim, levantou a mão, fez aleluia, irmão. Aí eu falei, amém. E aí eles começaram a conversar sobre situações.
dizendo, vamos, rapaz, depois que passar essas aulas, vamos fazer alguma coisa com os professores, vamos comprar umas carnes, vamos levar para fazer um piquenique, e eu calado. Aí um outro professor chegou assim, o que é desviado, fez assim, mas você vai levar a carne, tem que levar uma geladinha. Aí quando ele olhou para mim, aí eu falei, meu irmão, vocês podem ir, tomar sua gelada, quente, natural, que eu não vou estar com vocês. E aí ele, ciente da verdade, veio querer tirar uma onda ainda, ele disse assim, aí o outro fez, pai, por que você não vai? Ele disse assim, não, mas é porque ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Eu falei, perfeito, é exatamente isso, não me assento com você, enquanto você estiver bebendo, não vou me juntar com você, eu não vou fazer isso. Aí o que é que acontece? Por que eu estou te dizendo isso? Porque muitas vezes, muitos de nós, passamos por situações parecidas e nos calamos. Isso significa que nós não conseguimos defender o Evangelho. Quando a gente age dessa forma, a gente não está defendendo o Evangelho. Da mesma forma que um amigo, um parente, alguém pode falar alguma coisa, você também tem o direito de responder. Aí você imagina, se Jesus ele fala assim, eu me santifiquei, ou seja, Jesus está dizendo, eu sou o exemplo, amém? Aí você imagina diferente, numa situação como essa que você está passando, Jesus está lá, e aí a pessoa fala aquilo ali, e você fica em silêncio, Jesus ficaria em silêncio? Será que Jesus diria, é mesmo, né? É mesmo, não, eu fico no meu cantinho, tomo meu Guaraná, né, tal. Não, Jesus não faria isso. Sabe por que Jesus não faria isso? Porque eu não estava diante de pessoas que desconheciam da palavra. Eu estava diante de pessoas desviadas. Eram pessoas que conheciam a palavra e não praticavam. Sabe o que é isso? O religioso da época. Aquela galera que conhecia a palavra e não praticava, que eram os religiosos da época, chegavam para Jesus e gostavam de soltar uma piadinha. E aí, mestre? A mulher foi pega em adultério, e aí, o que a gente faz? Jesus não ficava em silêncio. E muitas vezes nós ficamos em silêncio. E a palavra de Deus, ela nos ensina a não fazer isso. Aí você diz, onde é que está escrito? A gente vai ler sobre isso. Verifica uma outra coisa, versículo 21. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Sabe o que é que significa? A palavra de Deus está dizendo assim, para que todos sejam, e aí? Para que todos sejam, com força, gente, fazer igual o pastor, que todos sejam, também está rouco, Juliano? Rapaz, esse negócio, vou ficar perto de vocês não, estou até com medo desse negócio já. Para que todos sejam um. Sabe o que é que isso significa? Por favor, não me chamem de alguém de um bajulador. Mas, se no lugar que você for, que você está, alguém diz, fala ou pensa e expressa isso para você, e você não age como o seu pastor, como o seu discipulador agiria, como as pessoas ao seu redor agiriam, significa somente que você não é um com elas. Porque o que está dizendo ali no final? Que eles também estejam em nós. Será que, eu não vou nem levar para o lado do pastor, vou levar para o lado do discipulador. Será que seu discipulador poderia dizer assim, fulano me representa onde ele estiver, e as ações dele são iguais às que eu teria? Porque para que todos sejam um, é isso. Sabe o que significa? Amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Só. Não tem como ter outro padrão. E eu vou mais à frente um pouquinho. Olha o que Jesus diz no versículo 22. Bota aí no 22, por favor. E aqui a gente encerra, tá? Dei-lhes a glória que me deste,
para que eles sejam um, assim como nós somos um. Amém? Diz para alguém que está do seu lado: dê-lhes a glória que me deste. Beleza. Agora, o que é glória? O que é que Jesus quis dizer com glória? Porque a gente tem várias manifestações da glória de Deus. Amém? Se a gente for analisar, existiam momentos, por exemplo, quando a arca de Deus foi para a casa de Obed-edom, e a glória de Deus estava lá, naquela arca, sobre aquela casa, sobre aquela família, e em tudo eles prosperaram. Não é verdade? Então, a glória de Deus, ela tem uma ação de mudar o ambiente em que ela está. Certo? Amém? A glória de Deus também tem a ação de mudar a pessoa pela qual a glória está nela. Mas o que é a glória? Não é a filha do Júnior. Amém? O nome da filha do Júnior é Glória, mas não estou dizendo que é ela. Mas se a gente for olhar, a palavra glória, ela no original é doxa. D-O-X-A. Amém? E essa palavra, olha o que ela significa: opinião, julgamento, ponto de vista, estimativa, respeito de alguém. Aí depois vem esplendor, brilho, tal, tudo isso. Sabe o que é que Jesus estava dizendo? Eu dei a minha opinião para que eles sejam um. Ou seja, ser um e compactuar da mesma glória significa ter a mesma opinião. Amém? Dê-lhe o meu julgamento. Sabe o que significa? Que muitas vezes o pastor aqui na frente fala algo. Gente, quando isso acontecer, haja assim. Seja firme na palavra, seja firme no Senhor. Aí às vezes, alguém que não é daqui, senta assim e fala: eu acho que o pastor está exagerando um pouco. Acho que é demais também isso. Precisa disso. É família, né? Afinal de contas é sangue do meu sangue. Não tem isso. Não tem. A palavra não diz assim: doutrinem, exortem os seus irmãos, exceto o sangue do seu sangue. O sangue do seu sangue você segura. Não, pelo contrário. Sabe, aqueles que foram separados naquele momento que o pastor pregou aqui, que quando Moisés desceu, naquele exato momento, aqueles que pegaram suas espadas foram os levitas. E a palavra de Deus diz que eles mataram seus parentes, seus vizinhos, seus familiares. Com isso eu não estou dizendo que você vai matar alguém. Não é isso que eu estou te dizendo. Mas que se calar para não perder e conivência, significa que a glória que está sobre a vida do seu líder, da pessoa que você escolheu como pastor, não pode estar sobre a sua vida, porque o seu julgamento pode ser diferente do dele. Se o seu julgamento for diferente do dele, a glória que está sobre ele não tem. Sabe por quê? Porque a gente atrai a unção que a gente honra. Vocês ouviram isso, ele pregou sobre isso. Vocês lembram disso? A gente só vai atrair a unção que a gente honra. Ele fala direto: meu irmão, vocês escolheram, se você tem medo de cortar na carne, vocês escolheram o pastor errado. E não é porque ele chegou não que eu estou falando, viu? Ou corta na carne, ou você não está debaixo da mesma glória, não está debaixo da mesma presença de Deus, e não está debaixo da mesma unção. Outra coisa, aí você pode dizer assim: eu penso diferente. Às vezes ele está pregando, ele faz assim: olha, queridos, ninguém é obrigado a concordar comigo, porque isso não está totalmente descrito dessa forma da palavra, mas eu penso que seja dessa forma. Eu digo a você, quando ele falou sobre Pedro, quando eu li a Bíblia sobre Pedro, eu acreditava que Pedro teve medo. Quando ele falou que Pedro teve ofensa,
Eu não estou dizendo que você vai ser assim não, querido, só estou dando um exemplo, viu? Aí eu olhei e eu falei, Pedro teve ofensa, eu tenho o mesmo ponto de vista. Acabou, meu ponto de vista mudou. Não quer dizer que você vai ser um robô, não estou dizendo que você vai ser alguém que vai ser aquela pessoa que, não, tudo é o meu pastor, tudo é isso. Não estou falando disso. O que eu estou falando, o que Jesus está falando o tempo todo, é da palavra. Quando ele fala, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu estou falando da palavra. Quando eu estou falando de mim, quando o meu pastor, o meu discipulador, tem uma interpretação da palavra, eu me nego até outra. Só que às vezes, nós como cristãos, que devemos ser, começamos a gerar e criar pontos de vistas diferentes. E isso nos faz não somente pensar diferente, mas acreditar que aquela pessoa que pensa diferente da gente está errado. É ou não é? Não é verdade? Sabe por quê? Porque você precisa estar debaixo da mesma unção, da mesma ação, da mesma glória. Então, existem outros pastores por aí, milhares eu acho, ou até bilhões, que pensam de forma diferente, mas nenhum deles pode discordar da palavra. Nenhum deles pode chegar assim e dizer assim, mas a Bíblia não quis dizer isso de verdade. Não tem como. E aí, quando chega o seu pastor, que carrega a glória de Deus, não é isso? A palavra de Deus diz que ele é o anjo da igreja. Ou não é? Vocês concordam comigo? Estão com raiva de mim? Não. Não, né? Então, a palavra de Deus fala que essa glória também é uma estima. E aqui eu encerro. Significa também estima. Então, o que é que está dizendo? Deles a minha estima. Ou seja, deles aquilo que eu valorizo, que eu dou valor. Deles aquilo que eu acredito, que a palavra do Senhor me diz que tem valor. E aí, eu vou lhe dizer outra coisa. Uma das coisas que eu mais aprendi a dar valor, eu era um cara muito estranho, muito, muito estranho. Minha mãe está aqui, ela sabe disso. Ela lembra muito bem que quando eu era pequeno, que ela vinha me dava um beijo, eu limpava, não era? Ela dava um beijo em mim, eu fazia, sai com ela, olha para aí, que bicho estranho. Ninguém chegava perto de mim assim, era estranho, do contra, totalmente. Mas eu aprendi que comunhão, estar perto dos irmãos, abraçar, dar beijo na cabeça. Toda vez que o pastor sobe, dou um abraço nele, um beijo de homem, no ombro, de homem, macho. E isso significa valorizar aquilo que valoriza. Primeira vez que ele fez isso comigo, eu falei, que viagem do pastor, velho. Eu falei, sai daí. E aí depois eu falei, poxa. E de vez em quando, com um discípulo macho que não tem problema nenhum com nada, dou um abraço mais próximo e tal. E a Bíblia fala sobre o ósculo santo. Então, não somente julgar da mesma forma, não somente pensar da mesma forma, mas valorizar aquilo que é valorizado pela nossa liderança. Dessa forma, você e eu não seremos desse mundo. Você será totalmente diferente do que as outras pessoas pensam. Sabe por quê? Não ser do mundo leva para que as pessoas que estão fora, olhando para você, vamos lá. Quando o pastor Manassés, eu estou usando ele como exemplo o tempo todo, né? Vamos lá. Quando ele chega na igreja, vocês já sabem que é ele? Por quê? Porque ele tem uma maneira própria, peculiar, de falar com as pessoas, de se comunicar, de abraçar. E aí, meu irmão, independente do que você está fazendo, ele vai lhe valorizar. E às vezes até nisso, nós queremos ser diferentes. É o jeito dele, o meu é diferente. Nós somos uma igreja que sempre cresceu, primeiro sim pela presença de Deus, crescimento na palavra, mas sempre cresceu em comunhão. E nós não podemos ser diferentes nisso. Então, se nós não somos do mundo,
nós temos que ser igual a Jesus. Paulo disse, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo não está aqui, mas tem profeta que é como Paulo na vida da gente. E a gente não pode fazer isso somente da boca para fora, porque crente gosta de falar verdades e cantar mentiras, né? Então, que nós sejamos cristãos que falam a verdade, que cantam a verdade, que vivem a verdade e que não são desse mundo, amém? Vamos ficar de pé? Glória a Deus. A gente vai encerrar também orando pela nossa nação. A gente orou um pouco pela nação, mas o pastor Manassés falou sobre isso, tem falado sobre isso. Ele está um pouquinho sem voz, né? Já está conseguindo, pastor, sair alguma coisa? Não. Ele fui lá na casa dele hoje, ele foi lá comigo e fez parecia carro freando. Mas vamos orar pela nossa nação. Em seguida vamos orar também pela vida dos irmãos, que hoje alguns estão ainda doentes. Tem uma virose aí rodando pesada, e a gente vai terminar também orando por isso, amém? Feche seus olhos aí. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez colocamos a nossa nação, Senhor, apresentamos o nosso Brasil diante de Ti. Sabemos que essa eleição se aproxima, sabemos, Senhor, que o diabo tem trabalhado ferrenhamente, Senhor, para destruir a nossa nação. Sabemos, Deus, que o Senhor tem planos para nós, e por isso, como igreja, nos colocamos diante de Ti, abençoamos a nação brasileira, abençoamos, Senhor, cada estado dessa nação, abençoamos cada região, cada cidade, Senhor, do Brasil. Senhor, em nome de Jesus, profetizamos sobre o Nordeste, profetizamos para que o Senhor abra os olhos de todos os nordestinos, daqueles, Senhor, que tem enveredado, Senhor, sem conhecimento, porque é por falta de conhecimento que o povo perece. Por isso nós declaramos, Senhor, a ação do Teu Espírito Santo. Tira, Pai, a venda dos olhos. Tira, Senhor, em nome de Jesus, aquilo que tem impedido as mentes de compreenderem os Teus valores, a Tua verdade. Em nome de Jesus, vem sobre a nação brasileira, vem sobre o norte, o sul, o leste, o oeste, cada canto, Senhor, dessa nação. Vem trazendo, Senhor, um avivamento, não somente em prosperidade financeira, mas em ação do Teu Espírito, em mudança de caráter, em mudança, Senhor, de pensamento. Vem sobre nossa nação, em nome de Jesus. Oramos também, Senhor, por aqueles que estão enfermos, aqueles que estão gripados, com problemas, Senhor, respiratórios. Pai, em nome de Jesus, vem guardando, vem blindando, Senhor, cada um nessa noite, em nome de Jesus. Visita, Senhor, aqueles que podem estar acamados, aqueles, Senhor, que estão com garganta inflamada. Vem blindando a garganta, vem blindando, Senhor, todo o aparelho respiratório, em nome de Jesus. Vem blindando todo o nosso corpo, da raiz, Senhor, dos nossos cabelos até a planta dos nossos pés. Vem guardando a nossa vida, guarda em nome de Jesus a Tua igreja e leva-nos em paz, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Tem alguém aqui nessa noite que ainda não entregou a vida para Jesus, deseja entregar, ou todo mundo crente? Todo mundo é diferente do mundo. Aí quem é diferente do mundo, levanta a mão para saber. Todo mundo diferente do mundo, ninguém igual ao mundo. Aleluia. Pastor? Fechou? Amém? Então que você vá debaixo da paz, que o Senhor resplandeça sobre você a luz do seu rosto e lhe dê a paz, em nome de Jesus. E domingo, nosso culto às 18 horas, e amanhã tem DIP aí, viu?